O Paysandu segue o seu trabalho na pré-temporada e já tem ali um esboço de time titular. A gente vai trazer para você essa possível formação base do Paysandu para essa temporada de 2026. O Paysandu também que tem uma meta ousada no seu programa de sócio-torcedor que foi lançado ontem, que é atingir uma marca bem grande, que nunca foi atingida ali de fato pelo Paysandu. Paysandu que também adotou o Fair Play financeiro no projeto de gestão do Paysandu. E a gente vai falar também sobre o caso André Lima e também sobre o caso Rossi. Algumas informações de bastidor que a gente conseguiu checar e confirmar. Antes de qualquer coisa, aliás, sem esquecer também de um assunto importante, CT, Centro de Treinamento do Paysandu Esporte Clube. A gente vai falar sobre todos esses assuntos agora para você, mas antes eu peço para você aquele bom e velho apoio de sempre. Que você se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos. A gente está aqui ainda se organizando, né, para poder fazer aqui as nossas gravações. Nem sempre a gente vai conseguir gravar rapidamente, mas a gente vai fazer de tudo para trazer os conteúdos o quanto antes para vocês, porque a gente sabe muito bem que a prioridade, a notícia, ela não espera, ela acontece e aí a gente, claro, vai fazer de tudo para trazer em cima do lance para você que está aí do outro lado. Bem, vamos falar logo de cara sobre essa questão do sócio torcedor do Paysandu. Porque existe uma meta ambiciosa no sócio torcedor do Paysandu Esporte Clube, né? Que nesse ano de 2026 o clube quer atingir a marca de 15 mil sócio-torcedores. E com esse número o clube projeta ter uma arrecadação mensal direta em torno ali de R$500 mil, o que representa, claro, um reforço financeiro fundamental para o orçamento do Paysandu nessa temporada. Essa receita recorrente, ela dá mais uma previsibilidade, afinal de contas é um dinheiro que entra certo ali no clube e ajuda, claro, no pagamento da folha, ajuda nos investimentos no futebol e em toda a estrutura do Paysandu Esporte Clube. É claro que isso depende muito de todo um planejamento que está sendo feito com o sócio torcedor do Paysandu Esporte Clube, né? Tem que verificar ali as vantagens, o que o torcedor pode aproveitar dentro ali desse programa. São inúmeros os detalhes, mas no final das contas o que importa é essa arrecadação. É claro que o clube dá a contrapartida para o torcedor, mas no final das contas o que importa é a arrecadação. E aí o Paysandu ele planeja tá tendo uma previsão de ter aí R$500 mil somente de sócio torcedor, o que seria sem dúvida um valor muito importante para essa temporada. O Paysandu que aderiu também, né, uma outra coisa importante que é o Fair Play financeiro, né, dentro do seu projeto de gestão. Essa meta, né, do Fair Play financeiro tem um objetivo bem claro: gastar apenas o que arrecada, equilibrar as contas e evitar problemas jurídicos e financeiros ali para o Paysandu Esporte Clube. Mesmo com a fiscalização mais rígida aí prevista para os próximos anos, o clube quer usar 2026 como um período de ajuste, de organização e responsabilidade. Nisso tudo inclui também controle de contratos, folha salarial, acordos judiciais e também transparência administrativa. A gente trouxe ontem aqui a informação da demissão, né, do Ivan Menezes, ele que teve mais de 30 anos dedicados aí ao Paysandu. É claro que essa demissão ainda está causando ali um murmurinho danado dentro da Curuzu, mas por outro lado tem essa questão da responsabilidade financeira. Eu não acredito que o Ivan, com o salário que recebia, estava sendo ali um gasto muito grande para o Paysandu, né? Existem outras situações mais complexas que o clube, aí sim, precisa se preocupar para poder não ter um rombo muito grande. Mas antes da gente falar sobre isso, eu vou trazer agora a informação da bola rolando, mas antes, coloca o treino do Papão. Até porque, afinal de contas, o torcedor quer saber como é que vai ser essa formação titular do Paysandu. E o técnico Júnior Rocha já desenhou ali, pelo menos no papel, a primeira formação titular do Paysandu para essa temporada de 2026. Olha só como é que está a formação até o momento. No gol, Jean Drosny. Na linha defensiva, Edilson, Castro, Libonati e Cauã. Lembrando que o Libonati e o Cauã são atletas da base. Mais à frente no meio-campo, Caio Melo, JP Galvão,
e Henrique Salomone. E no ataque, Cauã, Cleiton Pego e Ângelo. Lembrando que tem também a chegada do Marcinho, né, que pode também ser aí colocado, né, dentro ali da base titular do Paysandu Esporte Clube. O Paysandu que está usando bastante ali os atletas das categorias de base, né? A gente trouxe inclusive aqui um conteúdo ontem mostrando ali o trote que fizeram com os atletas da base e de fato isso é muito importante, porque é um custo menor e que você pode ter ali um resultado excepcional. É importante investir nessa galera da base para que se consiga ter ali altos rendimentos, para que se consiga ter um bom retorno desse investimento que está sendo feito na prata da casa. É claro que muita coisa ainda precisa ser feita, principalmente na parte estrutural, mas pelo menos é importante ver aí essa movimentação da garotada, né, das categorias de base dentro da equipe titular. E falando de CT, você está vendo aí as movimentações? Vamos falar sobre o centro de treinamento, porque o presidente Márcio Tuma fez uma declaração a respeito do centro de treinamento, como é que está agora essa questão, porque o clube conseguiu a certidão negativa do Estado e está buscando outras certidões para poder receber os investimentos da Vale. Vamos acompanhar. Como é sabido, o Paysandu é o detentor do melhor centro de treinamento atual aqui do Pará. E já temos 2 campos, que são campos com gramados muito bons. Já temos uma estrutura também em construção. E as conversas com a Vale via governo do estado, né, via intermediação do nosso governador Helder Barbalho, elas estão avançando. Tivemos uma reunião com a Vale, inclusive essa semana, e o sistema que vai acontecer é de complementação às obras que já existem. Então, no momento, considerando essa possibilidade, que já é uma realidade, o Paysandu não investiu mais, né? Então as obras com recursos próprios e com recursos de terceiros, de apoiadores, elas no momento estão suspensas. A gente está atualizando alguns projetos para que esses projetos possam atender a tudo que também a Vale nos solicitou, atender as necessidades atuais do Paysandu, e para que a gente possa realmente fazer algo que vá fomentar o social, fomentar a nossa base, fomentar o futebol feminino, né? A intenção é que a gente possa reunir nesse centro de treinamento uma série de atletas, não só atletas do profissional masculino, mas atletas de base, atletas em formação. Quer dizer, algo muito importante para a nossa sociedade, algo muito importante para tirar pessoas em situação de vulnerabilidade, e com certeza isso aí vai ser determinante ter essa estrutura. Pois é, nessa situação está tudo se organizando e em outras situações também. Vamos falar sobre Rossi e André Lima. Primeiro, André Lima. André Lima tentou o seu desvínculo ao Paysandu, né? Ele havia acertado com a Ponte Preta, estava ali na justiça querendo aquela rescisão indireta, alegou todas aquelas questões, né, de salários atrasados, FGTS que não foi repassado, 13º, férias, enfim, todas aquelas situações. Ele alegou, né, que não conseguiu, não recebeu, só que a justiça deu ganho de causa ao Paysandu. E aí o Paysandu, o André Lima foi lá, em outras esferas também entrar com a ação para poder sair, né, para poder ter ali o seu vínculo desfeito com o Paysandu. Só que todas as tentativas que o André Lima teve foram negadas. Ele inclusive tentou uma última na CNRD, que é uma comissão nacional, né, em relação a contratos, né, e não conseguiu esse desvínculo. Ou seja, ele é atleta do Paysandu. Só que o que eu recebi de informação agora, pelo dia de hoje, que mesmo que ele seja atleta do Paysandu, a comissão de futebol, a diretoria de futebol não quer mais ele. Isso porque é um movimento padrão, né, de que todo jogador que colocou o clube na justiça não é mais uma prioridade, não é mais uma preferência de quem está na diretoria de futebol do Paysandu. Então o que vai acontecer com o André Lima? Eu conversei com uma fonte interna do clube e ele me falou o seguinte, o André Lima, ele está sendo tratado com um assunto para demissão de justa causa. Ou seja, é aquele cara que não compareceu ao trabalho, que teve alguma atitude que não correspondeu com aquilo que estava sendo previsto em contrato. Então isso é o que pode acontecer com ele. Já que o André Lima não se apresentou, não vai se apresentar no Paysandu, não quer se apresentar no Paysandu e nem a diretoria de futebol quer contar com os serviços dele. Então o Paysandu deve demitir por justa causa o André Lima e aí sim depois ele fica livre aí no mercado, só que aí o Paysandu vai ter uma economia, porque não vai pagar
de acordo ali, quando você demite sem justa causa, né, que tem todos aqueles tributos, tem tudo aquilo ali, né, que precisa ser pago para o atleta, então ele não vai receber. Ele não vai receber e aí o clube acaba, digamos que economizando um bom dinheiro nesse caso. Agora no caso do Rossi, aí é diferente, porque a justiça deu ganho de causa para o Rossi, né, o Rossi ele não tem mais vínculo nenhum com o Paysandu, o Rossi que está cobrando mais de 5 milhões na justiça, só que no entendimento do Paysandu não é esse valor que o Rossi tem direito a receber. E pelo que eu recebi de informação, o Paysandu vai tentar reduzir ali, pelo menos em até 30%, esse valor aí dos 5 milhões. Ou seja, vai tentar reduzir quase ali pela metade o valor para poder pagar ali para o Rossi. Então, o Paysandu vai ali fazer todos os seus trâmites para poder diminuir o pagamento desse valor aí para o Rossi, o valor que é reconhecido pelo clube que está sendo devido para ele, mas que não é nesse valor todo que o Rossi está cobrando na justiça. Nesse caso, vou ser bem sincero para vocês, eu acho que é melhor tentar economizar o máximo. E se puder diminuir mesmo, é bom, é bom. Mas se está devendo, claro, tem que pagar, não tem jeito. O Paysandu que vai ter um desafio muito grande, não é somente dentro de campo esse desafio, fora de campo também está sendo um desafio enorme para o Paysandu e o Paysandu precisa se reorganizar para não sofrer mais tanto como está sofrendo. É isso, torcedor bicolor, eu quero saber a tua opinião sobre os assuntos que foram debatidos aqui no canal, mas antes, por favor, se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos, porque isso ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais, a sempre estar fazendo conteúdos para você que está aí do outro lado. Beleza? Valeu, tamo junto e até a próxima!